Ferrugem do caule do trigo. Pucínia gramínea stritziae. Ciclo de vida em berberis. Devido à sua natureza cíclica, não existe um verdadeiro ponto de partida para este processo. Aqui, a produção de uredinosporos é escolhida arbitrariamente como ponto de partida. Os uredinosporos são formados em estruturas chamadas uredinas, que são produzidas por micélios fúngicos no cereal hospedeiro, 1 a 2 semanas após a infecção. Os uredinosporos são dicarióticos, contêm 2 núcleos haploides não fundidos em uma célula e são formados em hastes individuais dentro do uredíneo. Eles são espinhosos e vermelhos tijolo. Uredinosporos são os únicos tipos de esporos no ciclo de vida do fungo da ferrugem que são capazes de infectar o hospedeiro no qual são produzidos. Isto é, portanto, referindo a um estágio de repetição do ciclo de vida, é a disseminação de uredinosporos que permite que a infecção se espalhe de uma planta de cereal para outra. Essa fase pode espalhar rapidamente a infecção por uma ampla área. Perto do final da estação de crescimento do cereal hospedeiro, os micélios produzem estruturas chamadas télia. Télia produz um tipo de esporo chamado teliosporo. Esses esporos pretos de paredes espessas são dicarióticos. Eles são a única forma que a Pucínia gramínea é capaz de hibernar independentemente de um hospedeiro. Cada teliosporo sofre cariogamia, fusão de núcleos, e meiose para formar 4 esporos haploides chamados basiodiesporos. Esta é uma fonte importante de recombinação genética no ciclo de vida. Os basidiosporos têm paredes finas e são incolores. Eles não podem infectar o hospedeiro do cereal, mas podem infectar o hospedeiro alternativo, geralmente berberis. Eles geralmente são carregados para o hospedeiro alternativo pelo vento. Assim que os basidiosporos chegam a uma folha do hospedeiro alternativo, eles germinam para produzir o micélio haploide, que penetra diretamente no epiderme e coloniza a folha. Uma vez dentro da folha, o micélio produz estruturas de infecção especializadas chamadas pícnea. Os pícneos produzem 2 tipos de gametas haploides, os picneosporos e as hifas receptivas. Os picneosporos são produzidos em uma melada pegajosa que atrai insetos. Os insetos carregam picneosporos de uma folha para outra. As gotas de chuva também podem espalhar picneosporos. Um picneosporo pode fertilizar uma hifa receptiva do tipo de acasalamento oposto, levando à produção de um micélio dicariótico. Este é o estágio sexual do ciclo de vida e a fertilização cruzada fornece uma fonte importante de recombinação genética. Esse micélio dicariótico então forma estruturas chamadas aécia, que produzem um tipo de esporos dicarióticos chamados aeciosporos. Eles têm uma aparência wort e são formados em cadeia. Ao contrário dos uredinosporos, que são espinhosos e são produzidos em talos individuais. As cadeias de aeciosporos são cercadas por um invólucro semelhante a um sino de células fúngicas. Os aeciosporos são capazes de germinar no hospedeiro cereal, mas não no hospedeiro alternativo. Eles são produzidos no hospedeiro alternativo, que geralmente é a berberis. Eles são transportados pelo vento até o cereal hospedeiro, onde germinam e os tubos germinativos penetram na planta. O fungo cresce dentro da planta como um micélio dicariótico. Em 1 ou 2 semanas, o micélio produz uredínia e o ciclo está completo. Ciclo de vida sem berberis. Como os uredinosporos são produzidos no hospedeiro do cereal e podem infectar o hospedeiro do cereal, é possível que a infecção passe de uma safra de um ano para o outro sem infectar o hospedeiro alternativo, berberis. Por exemplo, as plantas de trigo voluntárias infectadas podem servir como uma ponte de uma estação de cultivo para outra. Em outros casos, o fungo passa entre o trigo de inverno e o trigo de primavera,
o que significa que ele tem um hospedeiro cereal durante todo o ano. Como os uraninosporos são dispersos pelo vento, isso pode ocorrer em grandes distâncias. Observe que esse ciclo consiste simplesmente na propagação vegetativa. Os uraninosporos infectam uma planta de trigo, levando à produção de mais uraninosporos que infectam outras plantas de trigo.